E hoje eu queria pensar com vocês sobre uma virtude essencial, diria essencial e importantíssima para a nossa vida cristã. Porque é uma virtude que dá uma sensação agradável a quem a possui e também causa um ambiente muito agradável entre as pessoas que convivem com quem a possui. Então, se trata da virtude do bom humor. Uma virtude, então, que tira completamente todo o nosso preconceito de que a vida cristã é algo tristonho, algo pesado, negativo. Não tem nada disso, né? A essência da vida cristã é estarmos de bom humor, né? Ótimo. Muito bem. E a vida dos santos? A vida dos santos é interessante, a vida dos santos e santas, esses homens e mulheres que viveram em plenitude a sua identificação com Cristo, a plenitude da santidade da vida cristã. Os santos eram pessoas de muito bom humor, muito bom humor. E é interessante que eles viviam esse bom humor até em momentos extremos, como o momento da morte. Por exemplo, Santa Perpétua foi uma das primeiras mártires do cristianismo, lá no começo do cristianismo, e ela foi condenada, junto com outros cristãos, a morrer na arena, sendo atacada por touros bravos. E quem descreve o seu martírio diz que quando um touro a investiu, levou pelos ares, ela evidentemente caiu totalmente descabelada, totalmente desarrumada, mas enquanto o touro dava a volta para pegá-la de novo, ela teve tempo de se levantar, de arrumar o cabelo, né, a fita do cabelo, porque ela não se considerava digna, né, de morrer descabelada na hora da sua morte, da sua vitória, né, a sua entrega, a sua alma, da sua vida para Cristo. São Thomas More, que foi grande chanceler da Inglaterra, primeiro-ministro no século XVI, então, por causa da sua consciência cristã, ele não quis assinar um documento onde o imperador, né, o imperador Henrique VIII, ele exigia que os dignatários do reino assinassem, entre outras coisas, estava o assunto do seu divórcio, da anulação do casamento dele para casar outra vez, a permissão do divórcio, a separação da Igreja da Inglaterra, da Igreja de Roma, do Papa. E São Thomas More não quis, então, assinar aquele documento. E por isso ele foi preso na Torre de Londres. E assim foi condenado a ser decapitado. Quando foi levado a ser decapitado, ele então, acompanhado pelo seu carrasco, tirou umas moedinhas da sua bolsa e deu, né, discretamente para o carrasco uma gorjeta, dizendo: faço um bom trabalho, para que a sua reputação não perca prestígio, né? Então, faça um bom corte da minha cabeça, né? Que bom humor interessante deste homem. Até quando ele estava já no cadafalso, já com a cabeça para ser cortada, ele disse ao carrasco: olha, toma cuidado com a minha barba, não corte a minha barba, eu não posso aparecer no céu com um toquinho de barba horrível. Isso é bom humor, né? Bom humor num momento como este, né, da morte, um momento, né? Olá, Toninho, você também está aqui. Olá, boa noite, hein? São José Maria, outro exemplo que nós podíamos dar de santidade, é um homem muito bom-humorado também. Aliás, tem muitas biografias sobre São José Maria, fundador do Opus Dei, e uma delas especificamente fala sobre o seu bom humor. E uma das coisas que se conta nessa biografia é de que, numa época em que ele era caluniado, de que ele reunia
os rapazes, né, em torno a si, e fazia truques de levitação, como que hipnotizando os rapazes, fazendo uma lavagem cerebral. Bom, se essa calúnia fosse comprovada, essa mentira, comprovada, enfim, né, ele poderia ser preso. Mas quando ele ouviu isto, ele com muita tranquilidade dizer, ele era uma época que estava com diabetes, estava muito gordo, né, muito pesado, mais de 100 quilos, ele disse, bom, se eu conseguisse fazer isso, seria um milagre de primeira grandeza. Bom, então esses exemplos, né, dos santos, extraordinários exemplos que eles nos dão de bom humor, é uma pequena amostra, né, que podemos ver como a vida cristã, o bom humor é essencial. A vida cristã é essencialmente uma vida de bom humor. Mas vamos aprofundar um pouco então nos fundamentos do bom humor. Mas antes eu queria falar de umas ideias erradas, né, que existem sobre o bom humor. Antigamente se pensava que o humor ou os humores eles procediam de maus fluidos que passavam pelo sangue, né, que estavam no sangue, estavam no corpo. Então os médicos, para tirar esses maus fluidos, eles sangravam algumas veias das pessoas para que ela saísse daquele estado de tristeza, anemia, de mau humor. Bom, hoje evidentemente nós sabemos que isso não tem sentido, né? Não é assim. Quer dizer, o bom humor não depende da saúde, não depende de termos acordado muito bem, como um passarinho, como que dizendo, hoje eu acordei com o pé direito, por isso estou de bom humor. Não, o bom humor não depende de a gente ter levantado de pé direito ou pé esquerdo, ou como estamos de saúde, ou como não, como está o nosso corpo, estamos doentes ou não importa. Aliás, alguém me dizia certa vez que sabia como a sua irmã estaria ao longo daquele dia, no modo como ela aparecia no café da manhã. Se aparecia emburrada, se aparecia de mau humor, então era melhor realmente ficar muito longe dela, porque hoje aquele dia ela ia morder alguém, ela ia gritar, ela ia se irritar com qualquer coisinha, então o pessoal tomava café rapidamente e ia embora e já se afastava dela. Mas se ela só chegasse sorrindo, se chegasse cantando, hoje é um bom dia, ela está de bom humor, né? Então não depende de como a gente levanta, né, nosso bom humor. Não depende da saúde, não depende de que possamos estar passando. Não depende também exclusivamente das causas externas que aconteçam na nossa vida. Tantas causas que poderiam nos levar ao mau humor, né? Se é segunda-feira, não é segunda-feira, se é namorado, o namorado telefonou, se o dia está ensolarado, está encoberto, se o meu time perdeu ou ganhou, se o que for, né? Que pode então, essas situações externas que poderiam nos levar ao mau humor, mas não pode nos levar ao mau humor, porque o bom humor não depende desses fatores externos, né, das circunstâncias externas, né. Se fosse isso, bom, então nós podemos então ir embora, né, vocês desliguem aí, né, o canal, vamos dormir, porque esta aula não tem poder de transformar ou de eliminar as segundas-feiras, né, da semana. Não tem poder de que todos os dias sejam ensolarados. Não. Nós vamos ver que o bom humor é algo muito mais profundo, né, que não depende, portanto, nem do estado físico e nem das situações, dos acontecimentos externos. Então, se estamos de acordo com isto, vamos ver quais são as verdadeiras causas do mau humor. Quais são as verdadeiras causas do mau humor? Então, a primeira causa depende daquilo que nós levamos na alma. O que nós levamos na alma? Se nós temos a alma cheia de soberba, cheia de orgulho, voltados para nós mesmos, então isso vai ser um fator muito grande de mau humor. Tem uma historinha em quadrinhos antiga, Mafalda, e que nos apresenta isso de uma maneira muito clara, né, muito visível, muito plástica. São 4 quadrinhos. No primeiro quadrinho, Mafalda
uma menina, Mafalda está com seu irmão, o Guilherme, que é o seu irmão menorzinho, que está chorando sem parar, está gritando, está berrando. E aí Mafalda pergunta para ele: Guilherme, por que você está chorando? O que está te acontecendo? Onde está doendo? E aí o Guilherme então lhe responde, né, ainda chorando, responde a Mafalda: é que meus pés estão doendo muitíssimo. Aí no segundo quadrinho, Guilherme continua chorando e Mafalda olha para os pés do Guilherme e lhe diz: mas é claro que você esteja com os pés doendo. É porque você trocou, né, os sapatos. O sapato direito está no pé esquerdo, o sapato esquerdo está no pé direito, né? Então é por isso que está doendo teu pé. Nós precisamos trocar então. Então aí no terceiro quadrinho, a Mafalda está agachada, está trocando então os sapatos do Guilherme. E o Guilherme então fica olhando, né, para a Mafalda, está agachada lá, trocando os seus sapatos. E aí não está chorando, ele está espantado aí. Aí no quarto quadrinho, o Guilherme volta a chorar, berrar, gritar sem parar. E aí a Mafalda pergunta, né, mas Guilherme, agora eu já troquei os sapatos, agora está certo, não pode estar mais doendo. E aí o Guilherme lhe responde: é que agora o que está doendo é o meu orgulho. Pois é isto, né? Às vezes nós estamos de mau humor, nós estamos com a alma azeda, né, precisamente por orgulho ferido, né, porque fomos deixados para trás de alguma coisa, não nos convocaram, não nos pediram a opinião, não nos consultaram, não nos avisaram. A gente acha que não estão gostando de nós, não nos estão valorizando como nós merecemos. E aí, então, esse mundo, né, interior, de orgulho, é que nos leva então a ficar de mau humor. Outra fonte, outra causa de mau humor é o comodismo. O comodismo de não estar fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo, as nossas obrigações, né, no trabalho, na escola, na família, na sociedade, né, é porque uma matéria é difícil, a gente detesta, aquele trabalho a gente detesta, então ficamos de mau humor pelo sacrifício que temos que enfrentar uma fila de ônibus, e o ônibus está cheio e vamos então estar de pé. Tem gente que fica uma onça, que fica realmente um bicho num congestionamento, porque tem que passar tudo aquilo, ou porque tem que ir a pé em um lugar, ou porque está chovendo, ou porque tantas coisas então lhe prejudicam, né, a sua ação, as suas atividades, né? Porque tem que acompanhar uma irmã no dentista, porque não pode usar o computador, porque outra pessoa está usando. Então, uma pessoa mole, uma pessoa acomodada, ela costuma resmungar, ficar assim, reclamando de tudo, cara amarrada, emburrada, amua. Por isso, às vezes, os seus familiares, eles gostam quando uma pessoa assim, de mau humor, uma pessoa que reclama de tudo, sempre está reclamando, gostam de que essa pessoa está viajando esse fim de semana. Oh, que maravilha, nós não vamos ter ela. Talvez não falem nisto externamente, mas estão pensando: puxa, ela foi viajar, que bom, né? Vai ser uma paz tremenda esse fim de semana aqui, porque essa pessoa tira a paz do ambiente, ela leva o ambiente para baixo. Bom, que não seja por nossa causa que isso possa ocorrer, por causa do nosso comodismo, do nosso egoísmo. Mas o mau humor, ele pode aparecer também para nós quando nós estamos com a consciência pesada, né? Não estamos sendo sinceros com a nossa consciência. Temos atitudes erradas e aquelas atitudes então pesam na alma, amarguram a alma, tiram a paz do nosso interior, né? Muitas vezes uma pessoa é azeda, ela é chata, é intragável, porque não está com a consciência tranquila, porque não está realizando os seus deveres como deve realizar, os seus compromissos, sejam eles familiares, sejam eles sociais, acadêmicos, na escola, e especialmente com Deus, porque sabe que Deus existe, mas não faz nada para
conhecê-lo melhor, não faz oração, porque está perdendo muito tempo com joguinho no computador, com vaidades, né? Porque não está vivendo bem ou está meio descontrolada a sua afetividade, enfim, tantas coisas assim que acabam então gerando na alma um peso. Olha, nós não podemos fazer da nossa alma um lixão, né? Um lixão, uma alma cheia de lixo, de podridão, aquela podridão cheia de moscas, tudo isso então acaba gerando realmente um mal-estar, né? Assim como nas nossas casas, não podemos deixar o lixo aí, temos que jogar fora. Não podemos fazer da nossa alma um lixão de porcarias e de pecados mas a atitude correta é reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós erramos sinceramente porque somos fracos, e aí então pedir perdão ao Senhor, reconhecer humildemente e buscar a sua misericórdia. Olha que interessante como Jesus Cristo nos conta a parábola do filho pródigo, para mostrar precisamente isto: o filho pródigo que vai ao país do pecado e acaba no chiqueiro, né? Atitude de chiqueiro, atitude de indignação, de mau humor, né? Não estaria aquele filho pródigo naquela atitude tão indigna. Mas ele se arrepende e vai ao seu pai e pede perdão. E o que acontece? O pai lhe abraça, lhe enche de beijos, chama os músicos, chama as dançarinas, faz um churrasco, faz uma festa, né? E volta então a alegria à alma daquele filho, porque reconheceu humildemente o seu erro, pediu perdão. E é isso que nós devemos fazer, especialmente no sacramento da penitência, o sacramento da alegria, o sacramento do bom humor. Uma pessoa que se confessa os seus pecados, ela está e pode estar sempre de bom humor. Então, concordados então que estamos de que as causas do mau humor, né, podem ser aquilo que levamos na alma, né, o orgulho, o comodismo e a consciência pesada. E agora nós vamos pensar um pouco nas verdadeiras causas do bom humor. O autêntico bom humor, ele depende do que? Em primeiro lugar, o bom humor, ele é causa de sabermos que Deus é nosso Pai. Que Deus é um Pai que nos ama, que nós somos filhos de Deus, que Deus cuida de nós, que Deus nos ama, que nos protege, nos defende, é poderoso, né? Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, como uma criança que está serena diante, né, do seu pai forte, da sua mãe, e vai contente pela vida porque tem essa segurança, tem esse amor, né? Porque nós nunca podemos ter motivos para estar de mau humor se nós consideramos frequentemente que somos filhos de Deus, somos amados de Deus, né? Não importa os problemas do dia, não importam as doenças, não importam as contrariedades, não importam nem mesmo a morte, né? Se nós somos filhos de Deus. São José Maria, ele tinha uma expressão que ele usava com frequência, especialmente nesses momentos em que uma contrariedade, uma calúnia, uma perseguição, um momento difícil, uma doença poderia levar ao mau humor. Então ele dizia, assim no seu interior, dizia para Deus, omnia in bono, dizia em latim, uma expressão em latim, que é um resumo de uma revelação de São Paulo, que em uma de suas cartas ele diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é isto, omnia, todas as coisas, in bono, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E assim é que podemos fazer. Aqueles momentos em que vamos entrando num clima de mau humor, de ranzinzismo, vamos lá, omnia in bono, né? Vamos para frente. Deus é meu Pai, Deus me ama, essas coisas estão acontecendo, tem o seu motivo e Ele me tirará dessa. Grande proveito também podemos tirar a lição que Madre Teresa deu certa vez, que uns professores pediram um conselho a ela, os professores universitários norte-americanos, foram a ela e pediram, Madre, diga alguma coisa que nos sirva para toda a vida. E ela então lhe disse, sorriam, e eu digo isto em sério, né? Sorriam, né? Essa é a solução para aqueles professores universitários que pediam um conselho. Sorriam, né? E assim então vocês vão ter uma
é a solução para toda a vida. E por fim, queria que vocês estivessem convencidos de que o bom humor atrai as pessoas a nós mesmos. E atraindo a nós podemos facilitar o caminho delas, a correção, o caminho para Deus, a conversão. Bom humor é um instrumento de apostolado, né? Esforçar-nos então para isto. Aliás, eu penso que Cristo, nosso Senhor, ele atraía as pessoas a si porque era um homem de bom humor. Aquelas multidões que lhe acompanhavam, que lhe seguiam, né? Crianças, velhos, adultos, né? Todos o seguiam. Por quê? Porque era um homem de bom humor. Portanto, vamos fazer esse esforço, né, para não ficar aí com cara de bulldog, né, em casa, e no trabalho, na escola, em nenhum lugar, né. Claro, não vou pedir que vocês estejam sempre cantando um samba, assobiando, dançando na rua, dançando na chuva, mas é necessário que nós saibamos transmitir essa alegria permanente, essa alegria profunda de quem tem fé em Deus. E para terminar, temos que terminar. Aliás, eu estou com a garganta aqui um pouco seca, vou tomar um pouco de água, vocês permitam. Porque senão não consigo chegar até o fim da nossa reflexão. Mas queria que, então, antes de terminar, a gente pensasse um pouco, vocês vão pensar pessoalmente, nessas ocasiões em que habitualmente ficamos de mau humor. Às vezes tem pessoas que o momento crucial em que ficam de mau humor é o momento em que se levantam, né? Aí realmente é difícil, para todos nós é difícil. Então vamos fazer um esforço, né? Chegar no café da manhã sorrindo, chegando no trabalho, cumprimentando um bom dia, né? Começar o dia assim, dizer um bom dia ao porteiro do prédio, do condomínio, bom dia ao bedel na escola, bom dia ao motorista, bom dia, quer dizer, quem está do lado no trânsito, parou no farol, bom dia. Então vamos fazer bom dia para que a gente elimine o mau humor que pode ser, então, estar presente no começo da manhã. Outros têm o momento em que estão mais azedos, no final do dia, porque estão cansados, porque o peso do dia olá, Nívia, boa noite, que pena, seu computador travou, bom, mas estava aí. O importante é que você esteja aí com outros. Depois vamos deixar gravado aqui, se Deus quiser, e aí quem não pegou tudo pegará através da gravação. Mas é o que eu dizia, então, esses momentos, né, em que nós precisamos, então, forçar-nos, né, para estar de bom humor, especialmente porque é aqueles momentos em que a coisa mais, por exemplo, perdeu uma coisa, tem gente que fica realmente muito transtornada, perdeu um objeto, perdeu uma chave, perdeu um documento, perdeu, ou o computador travou, né, como o da Nívia travou. Não, tudo bem, né? Quer dizer, são momentos em que a gente tem que controlar, ter essa presença de Deus. Deus é meu Pai, Deus, né, não vai me deixar na mão. Se essa coisa aconteceu é porque tem que acontecer, não importa de jeito nenhum. Bom, todas essas ocasiões e tantas outras que poderemos ter, cada um vai pensar nelas, sim, são ocasiões então para que a gente viva esse bom humor, né, próprio da nossa vida cristã, né, ter e viver nesse bom humor, porque somos filhos de Deus, estamos... uma coisa que eu não disse, interessante, né, nós devemos viver nossa vida como os peregrinos. Interessante, né? Uma peregrinação. Há pouco tempo, em Niterói, fizemos uma peregrinação até o Santuário de Aparecida. Muito bem, quem vai de peregrinação não vai para fazer turismo. Então não está se preocupando tanto se o ônibus é bom, se a pousada onde vai ficar é boa, se o restaurante onde vai comer. Não é importante com nada disso, né? O ônibus de terceira classe, o restaurante de terceira classe, o que quer é chegar no santuário, né? E assim é que nós devemos viver a nossa vida. Aconteça o que acontecer na nossa vida, nós vamos vivendo, procurando viver bem e ajudando os outros a viver bem,
sabe, a vida está cheia de nuances, está cheia de contrariedades. Portanto, que estamos peregrinos, estamos indo para a casa do Pai. Estamos indo para a festa na casa do Pai. Então lá não haverá mais nenhum problema, não haverá nenhum transtorno mais, alegria. Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Então, já nessa perspectiva íntima do coração, não podemos, evidentemente, estar sempre sorrindo, às vezes vamos chorar, mas no íntimo do coração vamos estar sempre de bom humor. E por isso nós pedimos a Nossa Senhora, ela que deveria ser uma mulher em permanente bom humor, porque se considerava muitíssima filha de Deus, pois que ela nos ajude como mãe, ela, Nossa Senhora Aparecida, que nós também possamos então estar continuamente, permanentemente de bom humor. Tá bem? Muito bem. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então foi um prazer estar com vocês essa noite, mais uma vez, nesta aula de formação. Espero que tenham ajudado nesse aspecto, nessa virtude. E vamos em frente. Aí, vamos ver, com isso, se a gente possa ser melhores filhos de Deus, melhores cristãos, e para também transmitir isso aos nossos familiares, aos nossos amigos. Tá bem? Então, boa noite.